Então, crianças, vocês assistiram aí ao vídeo que fala sobre a importância da fotossíntese para as plantas, né? Que é o processo em que ela produz seu próprio alimento, que a fotossíntese só acontece através da luz solar. E continuando aí, na página 49, vocês têm todo esse processo aí. Olha o esqueminha que nós temos aí da fotossíntese. A gente vê a energia solar chegando até a planta. A gente vê também a entrada do gás carbônico, que é o ar, né? Que não é importante para a gente. A gente precisa dele, mas não em sua maioria, né? A gente precisa, na sua maioria, do gás oxigênio. E quem libera, né, para a atmosfera, para o ambiente, para o ar, esse oxigênio são as plantas. Lembra que na semana passada eu mostrei para vocês o quintal da minha casa, né, que eu sou cercada de muitos verdes? Tenho vários locais, né, com plantinhas aqui, também por causa disso, né? A gente tem que ter, de repente, até dentro de casa mesmo, se você mora no apartamento, ter uma plantinha aí para ela fazer essa oxigenação do ambiente. Então, continuando aí, né? A gente vê que ela retira através das raízes nutrientes importantes para que ela cresça e se desenvolva, né? Que são aí os sais minerais e a água, tá? Então, e ela faz, além de todo esse processo de extrair a água e os sais minerais, ela produz um alimento que é importante para ela, que é o açúcar, que nós chamamos de glicose, que também foi falado aí no vídeo, tá? E depois desse processo todo, né, com a entrada do oxigênio, da luz solar, né, da produção desse açúcar, que é a glicose, que é importante para a vida da planta, ela libera para a atmosfera o quê? O gás oxigênio, que é o gás importante e fundamental para a gente, tá? Para todo ser vivo. Então, vamos ler aí, ó. Fotossíntese. Os vegetais são organismos vivos capazes de produzir seu próprio alimento em um processo chamado fotossíntese, no qual a planta transforma a energia solar em energia química. Esse processo ocorre nas folhas das plantas. As folhas, por sua vez, captam o gás carbônico da atmosfera e, ao mesmo tempo em que as raízes absorvem do solo a água, além de sais minerais, né, que são nutrientes próprios que nós encontramos no solo. Assim, a planta utiliza a água, o gás carbônico e a luz solar para produzir seus nutrientes, além de liberar o gás oxigênio desse processo, que eu já falei que é o ar que é importante para a nossa saúde. E o vento continua aqui, né, mostrando a que veio. Então, parte importante, vamos destacar questão de prova. Então, vamos marcar juntos aí, ó, tá? Eu já falei bastante, né, sobre esse processo. E uma coisa que é fato, tá? O processo da fotossíntese só acontece, só ocorre se tiver a luz do astro-rei, que é o Sol. Sol. Muito bem, tá ligado, hein? Continuando aí. A fotossíntese acontece em duas fases, ó. Vamos prestar atenção. A fase luminosa e a fase escura. Porque a gente se pergunta assim, se só ocorre com a luz do sol, o que acontece à noite, né? Que é uma fase escura. Na primeira fase, a energia luminosa é absorvida e sua conversão em nutrientes para a planta ocorre na fase escura. Ao fim do processo, ocorre a liberação do gás oxigênio na atmosfera. Então, dentro dessas duas fases, né, durante o dia, que há a luminosidade, que há a luz solar, ela trabalha, né, aonde é absorvida e a sua conversão em nutrientes ocorre na fase escura, né, que é no processo em que não temos luz solar, né? Vamos supor, na parte da noite,
No último parágrafo aí, ó, a fotossíntese não é apenas essencial para produzir o alimento dos vegetais, pois a troca gasosa realizada durante esse processo é fundamental para as condições ambientais do planeta. Gente, todas as informações são importantes, tá? Como sempre a Jerusa fala, quem não quiser destacar linha por linha, a gente pode fazer uma marcação aí, ó, circulando em volta, tá? Que são informações importantes também. Ficando assim, ó. Eu destaquei o primeiro, aí o segundo eu achei que estava muito grande, a gente circula essa informação, tá? Ficando assim. Na sequência da página 50, a gente continua falando aí, ó. A vegetação contribui para que o ambiente apresente temperatura estável e mantenha a umidade do ar. Também falei sobre isso na semana passada. A importância desses vegetais no ambiente mostra, né, e trabalha para que o ar se mantenha úmido na medida certa, né? Então, imagina uma cidade, né, que não tem árvores, só prédios. A umidade, ela tende a ficar pior, né? Porque a gente não tem ali as árvores fazendo as funções essenciais que são importantes tanto para o meio, né, para o meio ambiente, quanto para qualquer outro ser vivo. Isso inclui as próprias plantas, trava-língua, as próprias plantas, né, nós seres humanos e os animais. Os vegetais realizam o processo de respiração, que ocorre outra troca gasosa, e durante esse processo os vegetais absorvem o gás oxigênio e liberam gás carbônico. Informação importante, vamos marcar todo esse parágrafo aí, porque no processo de respiração da planta, se vocês prestarem bem atenção, ela faz um trabalho diferente da fotossíntese. Na fotossíntese, ela faz o quê? Ela capta do ambiente o gás oxigênio, gás carbônico, desculpa, elas captam o gás carbônico do ambiente e transforma em gás oxigênio, mandando para a atmosfera, que é o gás importante para a gente. No processo de respiração, ela faz um processo ao contrário, tá? Ela faz o quê, ó? Como tá dizendo aí. A planta respira como um todo, porém é na folha que essas trocas gasosas ocorrem em maior concentração. Ao contrário da fotossíntese, que ocorre apenas na presença de luz, a respiração ocorre o tempo todo. E no início do parágrafo tá aí falando, ó, que elas realizam, né, o processo de respiração, em que ocorre outra troca gasosa. E durante esse processo, os vegetais absorvem o gás oxigênio e libera o gás carbônico. No esqueminha aí do lado, na imagem, a gente consegue ver melhor isso, ó. Temos aí a luz solar e a gente vê, ó, CO2, gás carbônico. A gente vê as setinhas, ó, entrando, tá? E a setinha saindo, oxigênio, tá? Na parte de cima tá escrito o que aí? Fotossíntese. Vamos de novo. Então, ó, na parte de cima, na folha, a gente tá percebendo o processo da fotossíntese, tá? Entra gás carbônico e sai oxigênio. Na outra metade da folhinha que a gente está vendo aí, está acontecendo o processo de respiração, tá? Então, ó, aí entra o oxigênio, olha a setinha. Entra o oxigênio e libera gás carbônico e hidrogênio, tá? Então, faz esse processo contrário. Então, na primeira parte, vamos ver se vocês aprenderam. Na primeira parte da folha, na parte de cima, a gente está falando de fotossíntese.
E na outra metade da folha, a gente está falando sobre respiração. Respiração, agora foi. Então a gente tem esse esquema aí fazendo esse comparativo entre a fotossíntese e a respiração. Continuando aí, o último parágrafo. Outro fenômeno que acontece com a planta é a transpiração. Quem aí não teve essa curiosidade de pegar uma sacolinha e botar um galinho de uma planta dentro para observar essa transpiração? O que a gente consegue perceber com um tempinho depois? A gente consegue perceber a sacola cheia de gotículas de água, ou seja, a planta, como ser vivo, ela também transpira. E é o que a gente vai falar aí, tá? Outro fenômeno que acontece com a planta é a transpiração, que é parecida com a transpiração humana, né? Porque a gente quando corre, brinca, pula para lá, pula para cá, a gente não fica todo suado, cheio de gotículas? É o mesmo processo com a planta. Quando há a absorção de água da planta é maior que o seu gasto, o excesso de água é liberado na atmosfera através da transpiração. Os vegetais que estão em ambientes muito secos possuem mecanismos de guardar, né, a água para momentos de pouca disponibilidade dela. A transpiração das plantas é um processo importante para a sua sobrevivência e colabora para o processo de regulação de temperatura e nutrição. Como se trata de um ser vivo, é exatamente como nós, né? Nós, através do suor, dessas gotículas de água, a gente coloca para fora o excesso. Com a planta é a mesma coisa. Se você ainda não teve essa curiosidade, pega uma sacolinha, amarra assim num galinho da planta e deixa ali por um tempinho, mas veda bem, tá? Amarra bonitinho e um tempinho depois você vai ver que essa transpiração ocorreu. A sacolinha vai estar cheia de gotículas de água, tá bom? E a gente já continua, não acabou.